O desfile anual do Dia da Vitória da Rússia foi um desastre. À medida que a guerra na Ucrânia cobra seu preço, rumores de um golpe contra Vladimir Putin circulam. Mas o que vier depois de Vladimir Putin pode acabar sendo muito pior. Bem-vindo ao America Uncovered. Eu sou Chris Chappell. Hoje vamos explorar alguns lugares sombrios. Não é o tipo de coisa que o YouTube gosta de monetizar. Por isso, agradeço muito ao patrocinador desta semana, Outskill, por viabilizar este episódio. A Outskill já educou mais de 10 milhões de pessoas no mundo, incluindo muitos espectadores do America Uncovered que consideraram isso valioso. Lars Rocha escreve: Chris, fiz o curso de IA e estou criando programas que são de outro mundo. Obrigado a você e ao seu patrocinador. Wartime escreve: já fiz o curso da Outskill 2 ou 3 vezes. Eles realmente abriram meus olhos para o que é possível. Por que seria necessário fazer mais de uma vez? Porque todo mês tem algo completamente novo que a IA pode fazer por você. E neste fim de semana, a Outskill vai sediar seu primeiro Cloudathon. Será das 10h às 19h, horário do leste dos Estados Unidos, nos 2 dias. Você aprenderá a fazer pesquisas aprofundadas, configurar fluxos automáticos, criar agentes personalizados, gerar visuais e vídeos com IA e automatizar todo o seu fluxo de trabalho. No meu site, americancovered.tv, usei o Cloud para me ajudar a criar páginas de destino, jogos e outros recursos. Atividades que antes levavam dias e exigiam equipe cara, agora faço sozinho com o Cloud em menos de 1 hora, com um ótimo resultado. Você vai aprender isso e muito mais. Se não quer ficar para trás à medida que as ferramentas de IA melhoram exponencialmente, recomendo este treinamento. Ele tem uma avaliação de 4,9 de 5 no Trustpilot. Se você se inscrever agora, ganha de bônus uma bíblia de prompts de IA, 50 códigos secretos do CLOD para transformar a ferramenta numa potência para você. Uma biblioteca de prompts de IA, além de uma ferramenta para montar um kit de IA personalizado, tudo de graça. O que você aprender em 2 dias pode transformar seus próximos 2 anos. Clique no link na descrição ou escaneie o QR Code. Então, no sábado, a Rússia celebrou um de seus feriados mais sagrados. Não me refiro a um fim de semana grátis em Escape from Tarkov. Estou falando do Dia da Vitória, 9 de maio, o aniversário da derrota da Alemanha nazista pela União Soviética. É, segundo a maioria, o feriado secular mais importante da Rússia. Todo ano, a Rússia comemora da mesma forma. Desfiles militares por todo o país, com destaque para um enorme desfile militar pela Praça Vermelha. Há um grande número de tropas em uniformes de gala ao lado de tanques antigos da Segunda Guerra Mundial, do mesmo modelo que parou o Terceiro Reich em seu avanço. E então vem o evento principal. Os equipamentos mais novos e mais avançados da Rússia. Veículos blindados de infantaria, tanques de batalha modernos de última geração, canhões antiaéreos, artilharia autopropulsada, lançadores de mísseis e mísseis balísticos intercontinentais com capacidade nuclear. Tudo isso desfilando diante do Kremlin enquanto Putin observa da tribuna de honra. Ou pelo menos era assim que a Rússia costumava celebrar o Dia da Vitória. Este ano, as coisas foram um pouco diferentes. Este ano, Putin ficou naquela mesma tribuna de honra. Ele assistiu as tropas marcharem e depois disso não houve mais nada. Sem mísseis, sem canhões de artilharia gigantes e nenhum único tanque. Nem mesmo uma daquelas peças antigas de museu. Em vez disso, eles assistiram a um vídeo do equipamento sendo usado na Ucrânia. O que é simplesmente ridículo. Metade do motivo de fazer esses desfiles é exibir toda a tecnologia bacana. Então qual é o motivo? O correspondente da Al Jazeera no local explicou: os tanques são necessários na linha de frente, não no desfile. Se você pensar bem, é meio estranho. Quero dizer, Rússia, você deveria ser esse gigante militar e industrial. Sua economia é tipo 10 vezes maior que a da Ucrânia. Você está dizendo que não conseguiu separar um tanque sequer para um dos dias mais importantes do ano e os tanques antigos da Guerra Fria que você tem? Não dava para separar alguns só para agradar os nerds de história? Segundo analistas militares, a Rússia está tão desesperada por blindados que precisou retirar alguns do armazenamento. Tanques T-60 e 2 T-54 e T-55 com décadas de uso, alguns com projetos básicos que remontam aos anos 1940, estão sendo devolvidos à guerra. Quando tanques de desfile são necessários na linha de frente, algo deu muito errado. Não era só questão de suprimentos. Havia preocupação com a segurança do evento.
As autoridades disseram que a mudança de formato do evento se deve à situação operacional atual e apontaram para a ameaça de ataques ucranianos. Nossa, isso é ruim. Você está me dizendo que o país cuja fronteira terrestre mais próxima fica a 480 quilômetros de Moscou é quem decide se o Kremlin pode ou não fazer um desfile? O Putin teme que a defesa aérea russa não consiga derrubar drones insignificantes? Talvez ele tenha razão. São os mesmos sistemas antiaéreos usados pela Venezuela e pelo Irã, e as avaliações já saíram, não são muito boas. Mas ainda assim, não sei por que Putin estava tão preocupado. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, disse que não se importava com o desfile. Apenas um dia antes, ele emitiu um decreto presidencial oficial autorizando a Rússia a realizar o desfile, incluindo as coordenadas exatas de GPS da Praça Vermelha e prometendo que a Ucrânia não atacaria o evento. Ok, admito, Zelensky é mais engraçado como presidente do que como comediante. Então, como a Rússia chegou até aqui? Bem, em fevereiro de 2022, Putin enviou seu exército para Kiev. O plano era promover uma mudança de regime em 10 dias, instalar um governo aliado, tornar a Ucrânia neutra novamente e restaurar a esfera de influência da Rússia. Esse plano desmoronou em uma semana. Então, os objetivos mudaram. Putin começou a falar sobre desnazificação, garantir o Donbass, cada novo objetivo sendo uma versão menor e aparentemente mais alcançável do anterior. Mas esses nunca foram os reais objetivos. O principal sempre foi evitar que a Ucrânia virasse aliada da OTAN. E alcançar esse objetivo agora é praticamente impossível. Mesmo que a Rússia conseguisse simplesmente resistir por anos e anos, absorvendo um número horrível de baixas e de alguma forma chegasse ao rio Dnieper, o que eles realmente ganhariam? O restante da Ucrânia ainda estaria livre. São 25 milhões de pessoas agora com um exército endurecido pela batalha, anos de experiência em combate, armas da OTAN e uma população que sente completo e absoluto desprezo pela Rússia. Isso se tornaria uma base permanente para insurgentes e um parceiro da OTAN em tudo, exceto no nome. E o custo dessa guerra é impossível? Estimativas ocidentais colocam esse número em bem mais de 1 milhão de baixas russas, sejam mortos, feridos ou capturados. O número de mortos russos sozinho pode variar de 230 mil a mais de 500 mil. Diante desse cenário, um relatório começou a circular recentemente, divulgado pela CNN, Financial Times e outros veículos. Afirmava que, de acordo com uma agência de inteligência europeia não identificada, o Kremlin está reforçando a segurança por medo de um possível assassinato ou golpe contra Putin. Devemos levar isso a sério? Mark Galeotti, um dos analistas mais respeitados sobre a Rússia na atualidade, não poupou palavras. Escrevendo na The Spectator, ele disse que tudo isso pode ser apenas uma enganação deliberada e uma operação psicológica destinada a gerar paranoia na elite russa, em vez de uma avaliação séria. O ceticismo dele é justificado. A kremlinologia tem um histórico péssimo. Analistas vêm prevendo a queda de Putin há anos, seja por doença, isolamento ou revolta interna. E lembre-se, especialistas se surpreenderam com o colapso da URSS. Mais importante, Putin passou 30 anos eliminando quem ameaçasse seu poder. O motim do Wagner foi a exceção que confirmou a regra, e Prigozhin morreu em menos de 2 meses. Outro motivo para não haver tentativas sérias de golpe contra Putin é a estrutura do Estado russo. Como disse um analista ao Centro Carnegie de Estudos Russos e Eurasiáticos, a estrutura de poder de Putin funciona como pirâmides concorrentes, cada uma construída em torno de um padrinho político que compete por recursos e acesso. Os patronos não têm coordenação entre si, o que significa que é difícil para eles agirem como um coletivo. E enquanto os patronos obtiverem mais com Putin do que poderiam sem ele, não há incentivo para agir contra ele. Provavelmente não estamos vendo o início de um golpe. Mas é com isso que todos deveriam se preocupar. Putin tem 73 anos de idade. Com ou sem golpe, ele não estará por aqui para sempre. E quando você olha para quem está esperando nos bastidores para assumir, percebe que Putin era o mais moderado do grupo. Agora, deixe-me ser claro, não há nenhuma indicação clara de que Putin esteja preparando algum desses caras para ser seu sucessor. E se houvesse, isso só faria do sucessor um alvo dos outros membros da elite. Quando Putin sair, provavelmente veremos novas disputas internas por poder, como as que marcaram a história da Rússia no último século.
Qualquer um que tenha assistido à morte de Stalin vai saber do que estou falando. Ótimo filme, aliás. Então, quem nós temos? Um dos candidatos é Alexei Dumin. Ele tem 53 anos, foi guarda-costas de Putin e agora é secretário do Conselho de Estado. Ele é leal e relativamente jovem pelos padrões da elite russa. No máximo, esperaríamos o mesmo. Mas muitos dos outros candidatos são muito mais ideológicos. Nikolai Petrushkev é o ex-diretor do Serviço de Inteligência da Rússia, o FSB, e ex-secretário do Conselho de Segurança. Até 2014, sua retórica era igual à de outros burocratas russos. Mas depois de 2014, algo mudou. De acordo com o Moscow Times, Petrushkev começou a pintar o Ocidente como o inimigo eterno da Rússia, determinado à sua destruição total, dizendo que eles prefeririam que a Rússia nem existisse. Isso não é apenas encenação. Petrushkev afirmou publicamente todo tipo de teoria da conspiração maluca. Por exemplo, que as elites anglo-saxônicas querem tomar a Sibéria como uma espécie de geladeira para o supervulcão de Yellowstone. Esse é o motivo pelo qual o Ocidente quer capturar a Rússia. Quem confiaria as armas nucleares da Rússia a esse cara? Depois tem Yuri Kvalchuk, um bilionário reservado, banqueiro pessoal de Putin e um dos principais controladores da mídia russa. Putin passou boa parte do confinamento da Covid com Kovalchuk, que parece tê-lo convencido de que a história é mais importante que o presente e que ele deve pensar em seu legado na história russa. Ótimo, um místico nacionalista sem perfil público, sussurrando no ouvido do homem mais poderoso da Rússia. Esqueça, Dugin, esse cara é o verdadeiro Rasputin. E também Dmitry Medvedev, que foi presidente da Rússia antes das leis mudarem e permitirem que Putin ficasse no poder indefinidamente. Ele já ameaçou atacar com armas nucleares os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha e a Ucrânia, caso a Rússia perca o território que ocupa atualmente. Agora Medvedev age como um palhaço, mas já foi presidente da Rússia, e Putin permite que ele fale essas coisas, então é algo a considerar. Esses são apenas alguns exemplos de quem Putin mantém à espreita no Kremlin. Mas Chris, você deve pensar que alguém fora do círculo de Putin poderia assumir o poder. E quanto à oposição democrática? Bem, lamento informar, mas a oposição da Rússia está bastante fragmentada. E seus líderes frequentemente não diferiam muito dos integrantes do círculo interno do Kremlin. Veja Alexei Navalny, o homem que o Ocidente apresentou como o rosto da democracia liberal russa. Ele passou anos nos anos 2000 marchando com grupos de extrema-direita como o Movimento Nacional de Libertação Russo, fazendo vídeos comparando muçulmanos a baratas e exigindo a anexação das regiões separatistas pró-Rússia na Geórgia e na Moldávia. Até 2020, enquanto se recuperava de um envenenamento em Berlim, ele se recusou a renunciar às suas posições anteriores. Até os reformistas atuam em uma cultura política onde o chauvinismo imperial é pressuposto básico. Ao analisar a história da Rússia, entende-se por que essa visão ainda prevalece. Depois que a União Soviética caiu nos anos 1990, a Rússia não teve apenas uma crise econômica, ela passou por um colapso institucional total. O Estado, o Exército, a moeda, os serviços sociais, o prestígio nacional, a expectativa de vida dos homens russos caíram de forma catastrófica. Os oligarcas saquearam o país em plena luz do dia e uma guerra fracassada na Chechênia trouxe ainda mais humilhação nacional. Quando Putin assumiu o poder e estabilizou as coisas, a população fez uma troca racional. Abra mão da sua liberdade para o homem forte e ele trará ordem e restaurará a glória da Rússia. A tragédia é que o sistema do homem forte garante que a lição continue se reforçando. Ele esvazia todas as instituições que poderiam oferecer uma alternativa. Tribunais independentes, imprensa livre, sociedade civil e a próxima crise sempre parecem validar a necessidade de outro homem forte. O sistema se reproduz. O que nos traz de volta à Ucrânia. Os objetivos originais de guerra de Putin são permanentemente inatingíveis. Uma Ucrânia neutra, uma Ucrânia subordinada, não é mais possível. A guerra alcançou exatamente o oposto de cada objetivo estratégico. A OTAN se expandiu. Os gastos europeus com defesa dispararam. A identidade nacional ucraniana foi forjada em algo mais forte do que nunca. Isso é algo que pode acabar com um regime.
Não de imediato, Putin pode continuar no poder por anos, mas historicamente líderes que começam guerras sem chance de vitória não morrem pacificamente em suas camas. A aventura de Yeltsin na Chechênia não o matou, mas o alcoolismo fez isso, mas isso o desgastou profundamente. Ele se arrastou até 1999, fez uma aposta desesperada em um linha dura obscuro da FSB e entregou o país a ele. A resposta do sistema a um líder enfraquecido por uma guerra fracassada foi produzir alguém mais linha dura. Podemos estar vendo esse processo recomeçar. E aqui está a conclusão desconfortável. Quem aguarda para herdar o sistema não é como Putin. Putin, pelos padrões do seu próprio círculo interno, é um moderado, um pragmático cínico que conseguiu administrar um sistema insano sem explodir o mundo. Mas seus possíveis sucessores são ideólogos convictos. Eles vão herdar um exército que foi esgotado até o limite sem nenhum ganho estratégico. Eles herdam uma guerra que não podem vencer de forma convencional e herdam uma doutrina nuclear escrita sob Putin que já reduziu o limite para o uso de armas nucleares. De uma ameaça existencial à Rússia para uma ameaça crítica à soberania ou ao território da Rússia. Essa pessoa pode ter ideias bem diferentes sobre como acabar com a guerra na Europa de uma vez por todas. Então não importa o que pensem sobre Putin, vamos orar para que ele permaneça conosco por mais um tempo. Se você ainda não domina o uso de IA, ainda pode se destacar antes que todos no seu setor façam o mesmo. Acesse o link abaixo e inscreva-se no treinamento gratuito de IA da OutSkills neste fim de semana. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir.